Bom dia novamente para quem está chegando agora na nossa transmissão. Feliz sábado para você. Estamos aqui num momento especial, que é o momento do pastoreio, onde nós vamos lembrar mais uma vez, poxa pastor, mas de novo, algumas coisas que são muito importantes para a vida do cristão. A nossa comunhão, o nosso relacionamento e estarmos mesmo em esse momento de isolamento, estarmos envolvidos na missão de Deus. E hoje eu quero compartilhar um testemunho muito legal de alguém que fez algo diferente nessa quarentena, para que mais pessoas pudessem ter o conhecimento da Bíblia, para que mais pessoas pudessem aprender de Deus. Ele não sabe que eu vou citar ele aqui, mas eu vou citar e já vou fazer uma propaganda depois, tá bom? Nós temos aqui o nosso ancião, o Valmir Castelão, e durante essa quarentena ele começou a fazer um curso de como memorizar o livro de Gênesis. Como decorar, como ter as passagens ali do Gênesis gravadas em nossa cabeça. E ele dedicou o seu tempo ali, com bastante estudo, e ele não somente aprendeu a memorização, mas agora ele vai estar compartilhando esse conhecimento, essa técnica de memorização, com todos aqueles que quiserem então fazer esse curso. E a bênção para você é que esse curso vai começar hoje, então, às 16 horas, de forma online, pelos canais da Igreja da Floresta. Então, se você quer participar desse curso, se você quer aprender mais da Bíblia, se você quer memorizar textos importantes, se você quer aprender a memorizar o livro de Gênesis, você pode então participar desse treinamento, desse curso que será oferecido hoje às 16 horas. Uma ideia muito legal, muito criativa de como aproveitar o nosso tempo para que nós possamos aprender mais e abençoar mais pessoas ainda com aquilo que nós estamos fazendo. Eu disse que todo sábado ia trazer um testemunho ou uma ideia diferente daquilo que os nossos membros estão fazendo para então ter uma comunhão maior com Deus, para nos relacionarmos e abençoarmos as pessoas à nossa volta e, acima de tudo, para falarmos de Jesus para aqueles que estão precisando. Que você também possa enviar durante a semana aí o seu testemunho, talvez a sua ideia, aquilo que você está fazendo. Você pode mandar no meu WhatsApp pessoal, creio que todos aí devem ter o nosso número, e você pode compartilhar conosco, que nós vamos estar trazendo também aqui o seu testemunho, a sua ideia, para que nós possamos somar cada vez mais e assim estarmos ativos na missão e na pregação do Evangelho. Nesse momento, então, nós teremos o nosso momento da lição. E eu já vou me dirigir aqui para o cenário do lado. E também gostaria de chamar nossos dois convidados do dia de hoje. São amigos. O primeiro é o pastor Juraci. Juraci Hauser, pode entrar, pastor. E o pastor Henrique. O pastor Juraci, inclusive, a família é membro dessa igreja. Tu também é membro, né? O pastor Juraci é membro da Floresta também, ele é o nosso departamental de publicações e espírito de profecia. Então, ele é o nosso responsável, o líder geral de toda a associação para essa área de publicações e para essa área de espírito de profecia. E ele vai estar conosco aqui, então, compartilhando um pouco do conhecimento daquilo que nós estudamos durante essa semana. Ok? Seja bem-vindo, pastor. Se vocês querem dar um recado para alguém aí, mandar um abraço para a família, pode aproveitar o momento para isso. Muito obrigado. Um abraço a todos os irmãos aqui da Igreja da Floresta. Uma saudade muito grande aí da Sofia, do Felipe, e na questão do Clube de Desbravadores. A Marlene também. Deus abençoe todos nós aí, que nós tenhamos momentos próximos de Deus aqui nessa Escola Sabatina e Culto. Muito bem. Temos aqui também um convidado especial, que não é membro aqui da Igreja da Floresta, está aqui talvez, acho que pela primeira vez, né, pastor? Que é o pastor Henrique. Ele é o pastor jovem aqui da nossa igreja do lado aqui, a igreja do Iguatemi. E ele está aqui conosco então também para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Pastor, pode mandar um abraço também, não sei se talvez tem algum jovem assistindo aí, ou talvez algum familiar. Pode aproveitar o momento para mandar um abraço aí também para falar alguma coisa. Bom sábado a todos os amigos da Floresta, um prazer aqui conhecer essa igreja tão bonita. Temos ali desenvolvido um trabalho junto com os jovens do Iguatemi. Depois do momento da Escola Sabatina aqui, estaremos juntos com eles lá também conectados. Nesse momento quero abraçar, mesmo que à distância e tecnologicamente, os irmãos aqui da Floresta. Nesses momentos difíceis, é muito bom termos a tecnologia para nos auxiliar. Muito bem, agora chegou o momento então de mandarmos abraços para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo aqui online, estão no chat, mandaram aqui alguns recados. A Eni, nossa querida Eni, diretor do Ministério Infantil, aí está mandando um abraço, um bom dia para toda a igreja. A Marli, a nossa chefe das diaconisas, também está mandando um feliz sábado, um abraço aqui do Elton também.
A Aline, o Rafael e toda a família aqui também estão mandando um abraço para todos os amigos da Floresta. Temos muitos amigos aqui que estão conectados conosco nesse momento. Temos aqui o Márcio também, o Márcio e o Jefferson mandando um abraço para todos. Um abraço, queridos. Temos mais pessoas aqui entrando agora também, comentando. Ricardo Lima está pedindo oração aí pela irmã, nós vamos estar orando depois, meu amigo. Mas continue conectado conosco, compartilhe aqui o seu agradecimento, o seu abraço, talvez a sua dúvida, a sua pergunta. Lembrando que nós temos essa interação com o nosso público, tá bom? Então você, talvez no decorrer do estudo, ou até mesmo agora, você estudou a lição durante essa semana e ficou alguma dúvida sobre algum assunto, você pode aproveitar esse tempo, mandar uma mensagem, então, ou no chat da nossa transmissão, ou talvez, se você não quer aí que ninguém veja a sua mensagem, você pode mandar, então, no celular que vai aparecer na sua tela. Veja, não é o meu número pessoal, porque o meu número pessoal, durante essa semana, acabou acontecendo um desastre aí, meu celular quebrou. Então, nós estamos em um novo número hoje, então, o número que vai aparecer na tela aí, você pode mandar essa mensagem, é um número que nós temos ali do CVS, e eu vou estar vendo aqui a mensagem que você mandar, e nós vamos estar colocando aqui para os nossos pastores, que são feras, vão responder aí as mensagens, as perguntas, de uma forma muito tranquila, tá bom? Mais uma vez eu lembro você, de que quanto mais cedo você mandar a pergunta, melhor, porque às vezes, no final do nosso estudo ali, a coisa está tão acalorada, talvez a discussão ali, esses dias deu polêmica aqui, mas a discussão talvez está tão acalorada, ou nós estamos muito próximo do final, e às vezes não dá tempo de nós lermos todas as perguntas. Então, para que a sua pergunta possa ser lida, para que a sua pergunta possa ser colocada, mande o quanto antes, e nós vamos tentar, então, encaixar aqui no nosso momento. Ok? Muito bem, pastores, a lição dessa semana, mais uma vez, traz um tema muito importante para nós, né? Nós viemos aí numa sequência de como entender a Bíblia, de como interpretar a Bíblia. Vimos aí semana passada que a Bíblia, somente a Bíblia, ela é importante para nós, para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Vimos aí o conceito de sola Escritura. E hoje nós temos um tema muito interessante também. E o título da nossa lição dessa semana diz: por que a interpretação da Bíblia é necessária? Talvez uma pergunta que você, querido amigo que está nos assistindo, já se fez muitas vezes, né? Por que é importante, ou por que é necessária a interpretação da Bíblia? O verso para memorizar, eu vou ler para você aqui, está em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós vamos ver nessa lição dessa semana, daquilo que nós estudamos e com o comentário dos nossos queridos pastores, por que é importante, por que é necessária a interpretação da Bíblia. E a primeira pergunta vai para o meu amigo aqui, pastor Henrique. Já vai chegar estreando, já vai chegar no fogo. A lição usa um termo que na teologia é muito conhecido, pastor, que se chama hermenêutica. E a gente sabe que a hermenêutica é muito importante dentro do processo de leitura, interpretação e compreensão das Escrituras. Mas talvez alguns aqui, amigos que estão nos assistindo, não sabem muito bem o que é esse termo, o que significa, qual que é a importância para nós. E a pergunta é a seguinte, você vai nos ajudar a entender um pouquinho isso. O que é hermenêutica e por que esse conceito é importante na leitura e na interpretação da Bíblia? Muito bem. Amigos, esse termo, ele parece muito mais difícil do que ele realmente é. É um termo teológico, como o pastor Evandro já colocou, e por ser um termo teológico, às vezes algumas pessoas se assustam, mas eu quero, nesse momento, explicar exatamente o que significa hermenêutica, e eu vou começar pela origem semântica da palavra. A palavra hermenêutica vem do grego hermeneu, que também tem origem na palavra grega Hermes, na verdade um nome próprio, que representava uma das divindades que eles criam existir. E para eles, na mitologia grega, Hermes era o mensageiro entre as divindades, e ele também fazia o papel de falar tudo aquilo que as divindades haviam preparado para a humanidade, e ele então era responsável por interpretar para os seres humanos aquilo que os deuses que eles acreditavam existir estavam explicando. Daí a origem da palavra hermenêutica, que significa, numa tradução bem fácil, numa interpretação bem simples, interpretar as Sagradas Escrituras da maneira correta. Então, quando nós falamos sobre hermenêutica, nós falamos sobre a interpretação da Bíblia. E eu quero ler com vocês um verso, se vocês tiverem aí a Bíblia à disposição neste momento, que está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 27, onde nós vemos a hermenêutica sendo utilizada na prática
e nós entendemos perfeitamente no que consiste esse termo, no que ele significa. Lucas 24, 27, está escrito assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui nós temos o exemplo de Cristo, falando com aqueles discípulos que estavam caminhando pela estrada aqui até Emaús, e eles estavam tristes porque não haviam compreendido os eventos que haviam acontecido, a morte de Jesus Cristo. Eles esperavam um Messias diferente daquele que havia estado diante da presença deles e que agora havia pago o preço pelo pecado. Mas Jesus Cristo, então, utilizando a hermenêutica, através da palavra de Deus, através das Escrituras, ele explica tudo o que devia acontecer com ele, todos os eventos que haviam se passado. E eles então, ao ler as Escrituras, tendo a interpretação do próprio Cristo sobre o real significado das passagens que falavam sobre o Messias, eles entendem então a verdade. E eles voltam então para Jerusalém, porque agora eles reconheceram qual era o verdadeiro papel do Messias. Nesse contexto, então, sobre a importância da hermenêutica nos nossos dias, nós precisamos interpretar a Bíblia da maneira correta para nós sabermos a verdade que ela nos apresenta. Se nós não interpretamos a verdade, a Bíblia, da maneira correta, nós acabamos tendo problemas. Mas esse é um assunto que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Para resumir, hermenêutica é a interpretação do texto bíblico para entendermos a mensagem da verdade que ela deseja nos apresentar. Muito legal, muito obrigado, pastor. Então a gente entende aí que a hermenêutica ela é a arte da interpretação bíblica. Na verdade, a hermenêutica ela não é usada somente na Bíblia, né? Tem a hermenêutica do direito, tem a hermenêutica de outros assuntos. A hermenêutica significa a arte de interpretar algo. E quando nós falamos de hermenêutica, a Bíblia é a arte de interpretar a Bíblia. Eu estava estudando a lição essa semana, e a gente sempre pega por que é importante, né? E tu já mencionaste. Mas a gente sabe que existem algumas regras, que durante aqui a nossa conversa nós vamos estar citando algumas delas. Existem algumas regras de como devemos interpretar a Bíblia da forma correta. São as regras da hermenêutica bíblica. E uma delas, que é importante para nós, no nosso contexto quando nós vamos ler a Bíblia, é saber os estilos literários que a Bíblia apresenta. Então a Bíblia toda não é escrita da mesma forma. Então ele tem partes que são históricas, tem parte que é escrita em forma de prosa, tem parte que é escrita em forma de poesia, como o livro de Salmos, por exemplo, Cantares, Provérbios. Tem os livros proféticos, e aí a linguagem é simbólica. Então há vários estilos literários. E aí eu estava me pegando esses dias, estava fazendo uma outra aula para um outro grupo, uma classe bíblica, e eu citei esse exemplo, né? Quando a gente vai em Cantares lá, por exemplo, no capítulo 1, no verso 8 e 9, ali o esposo, e todo o livro de Cantares é uma declaração do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. E ali o esposo ele faz uma declaração romântica para a esposa. E ele fala assim: olha, minha amada, você é tão linda como as éguas de Faraó. Naquela época, naquele contexto, eu imagino que era algo muito bonito mesmo, porque as éguas de Faraó não eram qualquer éguas também, deviam ser as mais bonitas do Egito. Mas agora imagine você, querido amigo, fazendo essa declaração para sua esposa hoje, no século 21. Você chega para ela e fala assim, empolgado, porque a Bíblia diz, né? Empolgado, porque está escrito lá no livro de Cantares: olha, minha amada, você é como as éguas de Faraó. Talvez aí eu sou casado, talvez você vai receber aí um belo coice como presente, né? Por ser comparado às éguas de Faraó. Mas isso é uma das regras importantes de como devemos interpretar a Bíblia. Mas seguindo aqui no nosso estudo, pastor Juraci, você vai conseguir nos ajudar a entender um pouquinho melhor? É a questão de como nós devemos ter cuidado com as nossas pressuposições, né? A lição nos apresentou de forma bem clara de que nós, ao estudarmos a Bíblia, nós não vamos de mente vazia. Nós trazemos junto conosco a nossa educação, a nossa cultura, uma pressuposição, uma pré-ideia, às vezes talvez a nossa vontade. E isso talvez pode nos prejudicar em algum momento em entender a Bíblia da forma correta. Então veja, a gente estudou semana passada de que a Bíblia já foi revelada. Cada texto já existe a sua interpretação. A gente não deve colocar a nossa interpretação em algum texto da Bíblia. Mas, na verdade, o nosso intuito é entender aquilo que já foi revelado e aquilo que já existe uma interpretação. E a pergunta, pastor, é a seguinte: que cuidados nós, aqui no século 21, no nosso dia a dia, nós hoje, que cuidado nós podemos ter para que as nossas pressuposições não atrapalhem a nossa compreensão das Escrituras?
Muito bem, pastor Evandro, pastor Henrique, né? E irmãos, amigos aí da Igreja da Floresta e demais que estão conectados. É impossível ir para a Bíblia sem as suas pressuposições. Como o pastor Evandro já disse, né? A questão da educação, a vida acadêmica, tudo a educação que teve na infância, a visão que tem de mundo, da natureza do mundo, a visão que se tem até do próprio ser humano, a visão que se tem de Deus, tudo isso, de alguma maneira, influencia. Agora, na Bíblia, para a Bíblia, o que nós precisamos entender é que ela já tem um significado. A Bíblia tem o seu significado próprio. O intérprete, ao ele ir às Escrituras Sagradas, ele não pode querer dar um significado para a Bíblia, ou forçar com que a Bíblia dê base para suas pressuposições. Temos os nossos pressupostos, mas nós precisamos ir com o coração aberto. Primeiro, a Bíblia, o verso áureo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa, nós precisamos ter fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, não é do homem. E ela contém o seu significado. É claro que nós precisamos ter em mente duas coisas: o significado que teve para os escritores daquela época, daquele contexto, e o significado que tem para nós hoje. Algumas coisas mudam, outras não. O que muda, né? Confusão agora, né? O que muda? Muda talvez alguma coisa cultural, mas os princípios bíblicos, esses nunca mudam. A Bíblia diz que Deus é o Criador. Ele é o Criador de todas as pessoas. Eu posso ter o meu pressuposto de que o mundo surgiu da evolução e tentar encaixar isso na Bíblia. Vai dar errado. Eu preciso me submeter ao significado que a Bíblia já tem. E buscar de Deus, pela guia do Espírito Santo, com fé e oração, para entender ali o significado claro das Escrituras. Muito bem, né, pastor Juraci? Eu me lembro que um dos principais ensinamentos que a gente dá para uma pessoa quando ela estuda a Bíblia é justamente orar, né? Orar pedindo a presença do Espírito Santo naquele momento, para que o Espírito Santo possa falar a nós, nos ajudar a entender o texto, e claro, também estar com a mente e o coração vazio para aprender, né? Porque imagina, eu acho que todo ser humano tem um pouco de teimosia. Se minha esposa estivesse aqui, eu ia falar que eu tenho bastante. Mas todo mundo tem um pouco de teimosia. Então imagina agora você aprendendo da Bíblia, Deus querendo ensinar você, Deus querendo mostrar verdades para você, e você batendo na tecla. Não, mas é assim, é assim, é assim, é assim. A gente sabe que no contexto da Bíblia não existe síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre foi assim. Mas se a gente for com a mente aberta, o coração aberto, Deus vai nos transformar através da leitura da Bíblia. Muito bom, muito obrigado, pastor. Mais pessoas entrando aí no nosso canal, mandando mensagens. Aqui o nosso ancião, aqui Lisandro, mandando um feliz sábado a todos os irmãos da Floresta. Mensagem do Gelson também, mandando um feliz sábado. A Noemi também está mandando um abraço aqui, pedindo orações para ela. Nós tivemos aqui uma mensagem do Eduardo e da Milka, que por muito tempo frequentaram aqui a nossa igreja, também mandando um abraço e um feliz sábado. Continue conectado conosco, mande aí o seu abraço. Mande também a sua pergunta, tá bom? Mande o mais cedo possível e nós vamos estar aqui respondendo a sua pergunta também. Muito bom. Vamos continuar aqui enquanto as perguntas não estão chegando, pastor. Nós vamos continuar aqui conversando e vamos continuar aqui aprendendo juntos, tá bom? A gente viu então na lição dessa semana, pastor Henrique, que o processo da Bíblia existiu algumas coisas. Então, primeiro, revelação, nós já estudamos sobre isso, a inspiração. Aí então os escritores escreveram a Bíblia na língua onde eles estavam e falavam na época. E as línguas originais nós conhecemos, né? Hebraico no Antigo Testamento, algumas passagens apenas em aramaico, e grego no Novo Testamento. Mas às vezes é difícil de entender as línguas originais. E se elas não fossem traduzidas, dificilmente nós teríamos como um todo um conhecimento daquilo que a Bíblia nos apresentaria. Talvez poucas pessoas saberiam, aqueles mais estudiosos que saberiam as línguas originais, teriam compreensão, mas nós talvez não teríamos. E a pergunta, pastor Henrique, é: como que foi então esse processo de tradução da Bíblia? E quão importante é esse processo? E responde essa pergunta primeiro, depois eu vou fazer outra pergunta, tá bom? Mas como que foi o processo da tradução e quão importante ele é para nós nos nossos dias? Perfeito. É interessante entendermos que até o processo de tradução, pastor Evandro, pastor Juraci, amigos que estão em casa, ele também faz parte do processo hermenêutico.
Então, para interpretarmos a Bíblia corretamente, é importante, muitas vezes, nós termos acesso e conhecimento também dos textos originais para nós extrairmos a real verdade que está contida ali naquele texto. A Bíblia ela foi transmitida ao longo das eras, então ela foi escrita, inspirada por Deus. Os escritores, como o pastor Evandro já citou, escreveram nas suas línguas originais, a língua que eles falavam naquele momento em que receberam a revelação divina, o grego, o aramaico, o hebraico, e antes que alguém talvez se coloque numa posição de dúvida com relação ao grego e ao hebraico, não são o grego e o hebraico moderno que nós utilizamos hoje, são o grego e o hebraico antigo. O grego, inclusive, é chamado de grego koiné. Mas passando nessa questão da tradução, é interessante nós percebermos que hoje nós recebemos a Bíblia na nossa língua, mas nem sempre foi assim. A Bíblia ela já teve algumas versões em linguagens diferentes. E no processo de transmissão dela, então, as pessoas, para terem uma compreensão mais clara da Bíblia, para que eles pudessem entender e explicar para as pessoas o conteúdo que a Bíblia apresentava, eles então trouxeram a Bíblia na linguagem do povo. Eu até separei algumas versões que a Bíblia teve ao longo das eras, para vocês entenderem como o processo de tradução ele não é novo, não é recente. A Reforma Protestante trouxe isso para nós. A possibilidade de ter a Bíblia na nossa língua materna. Mas esse foi um processo que já acontecia muito antes da Reforma Protestante existir. Tem uma versão, por exemplo, da Bíblia que é conhecida como a Bíblia Septuaginta, onde até mesmo o Antigo Testamento está traduzido para a língua grega. Além disso, alguns judeus que viviam no Egito, também querendo explicar melhor para os egípcios que também aceitaram a Deus e queriam conhecer a revelação através das Escrituras, fizeram uma versão em uma língua chamada copta. E na época que nós temos a Reforma Protestante acontecendo, a versão original da Bíblia era a Vulgata Latina, como nós conhecemos em latim. E aí essas traduções, então, elas continuam contendo a palavra de Deus, mas nós precisamos, às vezes, ter um olhar especial para a linguagem original para entender melhor o contexto que está sendo explicado ali pelo escritor. Tem um exemplo que eu achei muito legal, eu achei interessante, queria compartilhar com os amigos, que é o seguinte: tem um texto de Pedro, onde ele fala sobre cingir os lombos do nosso entendimento, ou dos nossos pensamentos. E eu fiquei pensando, quem usa a palavra cingir hoje em dia? Já usaram a palavra cingir no contexto cotidiano? Não, nós não utilizamos. E aí uma pessoa fica pensando, o que é cingir no final das contas? E aí é interessante nós entendermos que nas traduções, existem traduções que são dinâmicas e traduções que são mais formais. A tradução formal, ela traz exatamente esse termo, cingir o vosso entendimento. E já a versão dinâmica traz uma versão diferente, com uma nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte: prepare o vosso pensamento. Ou seja, deixe o seu pensamento preparado. Essa palavra cingir representa uma atitude que os homens tinham naquela época de prender as suas vestes, que eram pesadas e às vezes ficavam meio desequilibradas. Eles prendiam com uma faixa de pano que vinha dos ombros e passava aqui pelo lado do corpo e ele amarrava. Então, cingir queria dizer com que as pessoas deveriam deixar aquilo bem fixado, deviam deixar bem preparado. E assim ele diz, cingir o vosso entendimento, ou seja, prepare, deixe o seu pensamento firme. Então, na tradução, nós temos ali a oportunidade de ler em nossa língua materna o conhecimento que a Bíblia nos apresenta. Legal. Inclusive, essa é uma das regras também da hermenêutica, né? Se possível, sempre você olhar o original bíblico, claro, se você tem ali o conhecimento dos originais, hebraico e grego, mas se você não tem esse conhecimento, você talvez olhar o máximo de traduções possíveis para, às vezes, talvez tentar entender um texto que esteja difícil demais. E até, pastor Fernando, é interessante a gente destacar um ponto, que toda tradução, ela acaba trazendo consigo, às vezes, as pressuposições, como o pastor Juraci bem explicou. Nós nunca temos a mente vazia quando vamos para o texto bíblico. Então, é interessante essa dica que tu deste de comparar várias traduções bíblicas, porque aí nós entendemos que algumas traduções, elas acabam carregando um pouquinho da interpretação. E quando nós temos acesso ao original, ou quando nós comparamos, nós chegamos ao real objetivo que aquele texto quer nos transmitir. E sobre a tradução, até alguns textos ficam melhor compreendidos quando nós vamos aos originais, porque existem algumas palavras que simplesmente não conseguem ser traduzidas. Eu não sou nenhum especialista em inglês, tá? Eu até consigo ler alguns textos, mas eu não sei falar. Mas, com certeza, aqueles que sabem, conhecem a expressão utilizada em inglês para saudade. Saudade é uma palavra portuguesa que nós utilizamos quando nós estamos... Você quer mesmo que eu arrisque o inglês? Olha só, em inglês, saudade é... Vou tentar, tá? Vai.
Beleza. Se algum professor de inglês estiver assistindo aí, não Com fique bravo certeza vai comigo estar. se eu me expressar equivocadamente, tá bom? É I miss you ou I miss you, de uma maneira mais lenta, mais devagarzinha, né? Então, olha só. Se nós formos traduzir ao pé da letra, essa expressão americana, ela não é perfeitamente traduzida pela palavra saudade. E esse termo americano também não traduz perfeitamente aquilo que nós estamos dizendo com a palavra saudade. Mas nós podemos entender o que isso significa, mesmo que esteja com algumas palavras diferentes. Então, as traduções bíblicas apresentam para nós, hoje, a verdade e tentam trazer à nossa língua o conhecimento bíblico e a verdade que esses textos querem nos trazer. Pastor, muito interessante o que você falou aí, de que praticamente toda a tradução ela tem uma certa interpretação junto, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre traduções, então. Das traduções que nós temos hoje, quais talvez, no ponto de vista de vocês, assim, são as melhores traduções? Pode falar, pastor Gersi. As melhores traduções para estudar a Bíblia, para ver as questões doutrinárias ou para ter um momento de meditação. O que vocês acham? Quais são as melhores traduções que nós temos hoje? Pastor Henrique, eu acho interessante essa questão que ele já vinha falando ali sobre várias versões. Eu acredito que ele tem alguma coisa que ele deva falar aí, senão depois eu entro junto ali, mas... Claro, olha só, eu costumo dizer que existem traduções que elas são mais próximas dos originais. São traduções mais literais, como eu disse, essas traduções mais formais. Então elas tentam nos aproximar mais daquilo que o escritor estava dizendo em seus dias, e aí nós podemos interpretar a partir daquilo que o escritor realmente estava dizendo. E numa tradução mais dinâmica, geralmente é mais confortável para a leitura, uma leitura mais devocional, para meditar. Às vezes nós podemos tomar mão dessas traduções mais dinâmicas. Eu gostaria de indicar aqui uma versão que eu acho muito boa e que eu gosto, na verdade duas, que eu costumo utilizar bastante quando eu quero fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia Sagrada. É a Almeida, Revista e Atualizada, que é inclusive a versão que eu tenho aqui em minhas mãos. Mais comum também, é a né? mais comum, principalmente no meio evangélico, nós utilizamos bastante essa Bíblia, Revista e Atualizada. E tem uma outra versão que eu acho muito próxima também daquilo que a Bíblia traz para nós, dos escritos originais, uma tradução mais fiel, que é a Nova Versão Internacional, que eu acredito que traz assim um pouco menos de interpretação, talvez. Então, são duas versões que eu gostaria de indicar: a Almeida, Revista Atualizada, e a Nova Versão Internacional. São duas traduções que eu gostaria de indicar. Conversava com o pastor Henrique ali agora há pouco, que nós três tivemos o mesmo professor Paroski, e essa era uma matéria de teologia. E hoje de manhã eu escutei um pouquinho de alguma coisa a respeito do que ele falou, e ele indicou essas mesmas Bíblias que o pastor Henrique disse, e por um outro motivo. As Bíblias que são interdenominacionais, elas são produzidas pela Sociedade Bíblica Brasileira, então ela não vai ter ali uma tendência religiosa, porque a Sociedade Bíblica Brasileira ela não é de uma igreja, não é de uma denominação. E essas duas versões são produzidas pela Sociedade Bíblica Brasileira. Muito bem. Interessante isso, né? Eu gosto muito da Revista Atualizada também. Ela é uma versão mais próxima, né? Por mais que seja uma linguagem talvez um pouco mais difícil de compreensão, mas ela é a mais próxima dos originais. Mas há muitas outras versões também muito boas para a compreensão. Só que a gente tem que entender, assim como o pastor Henrique falou, que quanto mais contextualizada é a versão, mais interpretação do autor ela tem. Então a gente vê a Nova Versão Internacional é uma versão muito boa, tem uma muito tradicional também, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e tem uma nova agora, que muitas pessoas têm se feito o recurso, que é a Bíblia A Mensagem. Todas essas Bíblias, Nova Versão Internacional, a linguagem de hoje, a mensagem, são ótimas para a nossa devoção, para a nossa meditação, mas nós temos que entender que em questões doutrinárias, às vezes nós não podemos nos basear apenas nessas, né? A mensagem, por exemplo, é uma Bíblia que tem muita interpretação do rapaz que escreveu, eu não sei o nome dele, eu não tenho essa Bíblia na verdade, mas é muito interessante essa Bíblia, e ali traz muita interpretação dele sobre o que ele entende do texto. E a gente sabe que quanto mais próximo do original, mais perto daquilo que Deus revelou, melhor, porque daí não é eu interpretando a Bíblia, mas é aquilo que já foi revelado e já foi interpretado. Muito bem, nós temos aqui um comentário e uma pergunta interessante, que eu acho que talvez até já foi um pouco respondida aqui. Comentário do nosso ancião Castelão, ele está escrevendo aqui: as Escrituras de Deus são inesgotáveis. A cada dia que estudamos um texto, novos aprendizados surgem pelo Espírito Santo. E é por isso que nós temos que sempre estudar a Bíblia, né? Todos os dias, sem parar. E uma pergunta do Jonas aqui,
E ele diz assim, por que que após as traduções, as vírgulas ou as palavras continuam sem ser corrigidas? E aí talvez já tenha sido respondido aqui pelo que vocês falaram, porque toda tradução ela também tem uma questão de interpretação, e talvez ali a pessoa que fez entendeu que aquela vírgula não deveria estar ali, ou deveria estar ali, e assim por diante. E ele cita o exemplo aqui, daquele verso, né, onde Jesus fala com o ladrão na cruz, que diz ali que, em verdade te digo, né, hoje estarás comigo no paraíso, e a gente sabe pelo original que deveria ter uma vírgula ali. Quando a gente vai no original grego, a gente sabe que deveria ter uma vírgula ali. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas na Bíblia não tem essa vírgula, e passa ano após ano e essa vírgula não é colocada. E aí vai um pouquinho dessa explicação, meu amigo, porque ainda assim as traduções, por mais próximas que sejam do original, elas ainda têm um pouquinho de interpretação, e talvez o tradutor daquela versão não achou necessário botar a vírgula ali, talvez por uma questão filosófica, ideológica e assim por diante. Mas ainda assim nós podemos ter uma plena confiabilidade de que a Bíblia é a palavra de Deus, e nos seus conceitos nós podemos ali ser muito abençoados. Amém. E também você nunca pode, por um texto único, ainda duvidoso, né, que seja criar uma doutrina, né? Tem que olhar todo o contexto das Escrituras, o que ela fala sobre esse assunto. Muito bem. A lição aborda aqui, pastor Juraci, nós vamos avançando aqui, o tempo passa muito rápido. Verdade. E a lição aborda aqui um tema que nós já vimos um pouquinho, de forma pincelada, algumas lições atrás, e aqui ele cita novamente, e fala a respeito da Bíblia e a cultura. E tem uma parte da lição aqui que eu acho muito interessante, porque a Bíblia, quando ela foi escrita, havia muito cultura, havia muito da cultura daquela época nos seus escritos. Um exemplo que a Bíblia nos cita é a questão da cultura hebraica, onde as pessoas, elas colocavam responsabilidade não apenas por aquele que fazia o ato, mas por aquele que permitia o ato. E um exemplo clássico é a questão de Faraó, quando a Bíblia diz ali que Deus endureceu o coração de Faraó. E a gente sabe que não foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Deus, na verdade, queria que Faraó libertasse o seu povo. Foi Faraó mesmo que endureceu o seu coração. Mas como Deus havia permitido que Faraó endurecesse o seu coração, dentro da cultura da época foi colocada a responsabilidade diante de Deus, então, como se Deus houvesse endurecido o coração de Faraó. Dentro desse contexto, pastor, é importante nós diferenciarmos a cultura e o contexto histórico da época da Bíblia com a nossa cultura hoje, o nosso contexto hoje? Sim, é importante. A cultura do povo hebreu, da época de Moisés, quando Moisés escreveu o Pentateuco, já era diferente da cultura da época dos judeus, da época de Cristo. Já tinha algumas diferenças. Então veja como como a cultura pode mudar. A cultura ela pode ser influenciada por muitas coisas. Agora, o que nós precisamos entender é que a cultura, Deus ele usou a cultura hebraica, usou a cultura dos judeus para transmitir a sua verdade, a verdade da palavra de Deus. A nossa cultura hoje é diferente da cultura dos judeus. É bem diferente. Como o pastor Evandro colocou, algumas coisas que fazia parte da cultura deles não fazem da nossa. Por exemplo, nossa cultura ocidental, ela é influenciada pelos gregos. O grego, em geral, eles tinham um pensamento lógico, né? Eles queriam uma explicação detalhada de todas as coisas. Se você perguntasse para uma pergunta de origem de filosofia grega, por exemplo, Deus, quem é Deus? De onde ele veio? Né? Isso é pensamento ocidental grego, né? Ele quer saber o que é a vida, a essência da vida. Aí você vai na Bíblia e vê o que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não, a Bíblia ela foi produzida dentro do contexto da cultura hebraica e judaica. Porém, existe na Bíblia princípios. E isso é o mais importante para nós. Por exemplo, a Bíblia diz que todo ser humano foi criado por Deus. O gaúcho, o baiano, o judeu, o grego, todo. Deus é o Criador. Isso é um princípio bíblico, não importa a cultura. Um outro princípio poderoso na Bíblia. Todos pecaram. Todo ser humano é pecador.
Todos são pecadores. Isso é universal. Isso aí transcende cultura, transcende qualquer coisa, porque todos pecaram. Todo ser humano que nasce fez alguma coisa errada. Isso é uma prova de que ele é pecador. Todos já cometeram algum erro. Não importa a cultura dele, mas ele reconhece que de alguma maneira já errou. E se ele reconhece, ou se ele pensa que ele não errou, ele já errou, em pensar desse jeito, né? Então veja como é a cultura. E outro ponto fundamental, que transcende a questão cultural, é a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem Ele amou? O mundo. Todos. E deu a salvação por meio de Jesus Cristo. A salvação é para todo aquele que quiser, aquele que aceitar que Cristo morreu, Ele foi crucificado, Ele ressuscitou e um dia vai voltar. Isso tudo, os escritores que eram na época de Moisés, na época de Paulo, todos eles sabiam que isso eram princípios que transcendiam e transcendem qualquer cultura. Muito bem. A gente tem que entender também, né, pastor Juraci, de que há coisas até mesmo culturais e ensinamentos da época que prevalecem com o tempo, e é por isso que é importante nós termos sempre esse estudo da Bíblia como base, e há coisas que era para aquele momento apenas, para aquela época, para aquela cultura. Eu trouxe aqui 2 exemplos, até para ficar um pouco mais claro para os nossos amigos, sobre algumas coisas que elas são perpétuas e algumas coisas que foram momentâneas. Quando a gente vai ali no livro de Levíticos, nós vemos ali as leis de Deus referente à saúde. Então havia ali 2 principais tipos de leis. Haviam as leis referentes à saúde que falavam dos alimentos que o povo deveria comer ou deixar de comer. E Deus é bem claro ali em Levítico capítulo 11 em dizer quais são os alimentos que nós não devemos comer. E ali Deus não disse que nós não devemos comer apenas por uma questão cultural ou com o tempo esses alimentos se tornariam melhores. Não, Ele disse, em hipótese alguma, você vai comer esses alimentos porque eles são imundos. E serão sempre imundos. Essa é a característica desses alimentos. Então a gente vê que essa lei de saúde, esse conselho de Deus não foi apenas para o povo naquela época, mas foi um princípio para toda a história. Todas as pessoas de todas as épocas. Muito bem. Mas ao mesmo tempo nós temos algumas leis de saúde de higiene pessoal. Que com o tempo, claro, naquela época não havia água encanada, não havia sistema de esgoto, não havia água purificada, não havia nada disso. Por mais que a água fosse menos poluída que hoje, ok? Mas não havia ainda água purificada, não havia pasta de dente, não havia as coisas que nós temos hoje para a higiene. Então essas leis, elas foram para aquele momento, para aquela época. Eu vou usar um exemplo aqui que talvez alguns vão me xingar depois, que é a questão do ciclo menstrual da mulher. Naquela época havia o ensinamento, a cultura de quando a mulher chegava nos seus dias, no seu período menstrual, ela tinha que se afastar da comunidade. E ela ficava durante 7 dias afastada para que ninguém tivesse contato com ela. O marido não teria contato, ninguém teria contato, e quem tivesse contato se tornava imundo. Veja, uma lei de saúde muito importante naquela época, para que as pessoas não se contaminassem e a saúde prevalecesse, mas que era para aquele período. Então hoje, quando a sua mulher fica no seu período menstrual, você não vai expulsar a mulher de casa. Sai daqui, mulher filisteia, você está... Não, daqui 7 dias eu te vejo de novo. Ou você dá um migué e sai de casa 7 dias para voltar. Não, hoje mudaram as coisas. Hoje existem anticoncepcionais que às vezes fecha esse ciclo de menstruação da mulher, existe o absorvente, existe as coisas de higiene do nosso momento, da nossa época. Então a gente tem que ter esse cuidado para não colocar tudo como literal para os nossos dias, mas também não ignorar coisas que são princípios eternos. E aí a gente consegue mais uma vez fazer isso quando a gente ora a Deus, o Espírito Santo nos impressiona e a gente consegue entender. E até nessa questão, né, pastor Evandro, que parece delicada, né, da mulher se tornar imunda por causa desse ciclo menstrual, a gente vê que um princípio a gente pode extrair que ainda deve ser utilizado no dia de hoje. Por exemplo, a mulher, quando ela estava imunda, ela não cozinhava, ela não tocava nos utensílios domésticos, ela não pegava vassoura, ela não pegava pá, ela não ia limpar a casa, porque ela estava considerada imunda. Então, hoje em dia, até eu brinco às vezes com a minha esposa, falo, Letícia, olha só como seria bom se nós tivéssemos um princípio como esse nos dias de hoje, de nós cuidarmos da mulher nesse período. Eu falei, você quer trabalhar quando você está no ciclo menstrual? Ela fala, não.
você quer fazer o quê? Não, às vezes eu quero ficar deitado, porque tem dor, envolve todo um processo dificultoso. Então, naquele momento, nós vemos que a prática de tornar imundo, na verdade, era um princípio que Deus estava colocando de cuidado com a mulher. Então, mesmo que os costumes mudem com o tempo, hoje nós não deixamos as mulheres afastadas da sociedade, como tu bem colocaste, o princípio de cuidado com a mulher permanece. Então, maridos, pode ir lá dar um agradinho, dar um presentinho. Talvez os homens não gostaram muito desse teu comentário. Talvez mas fica a dica, né? Você pode lavar a louça, pode limpar a casa. Varre a casa, etc. Esse talvez seja aí o grande ponto, né? Nessa questão aí de cultura, de princípios. Cada intérprete, ou todos os intérpretes, o estudioso da Bíblia, da Palavra de Deus, ele deve, através do estudo, ele buscar, então, qual o significado que Deus deixou para nós ali. Não ir com o meu significado, não com a minha mentalidade, mas buscar ali a essência do princípio, sem ignorar a cultura e se harmonizando. Se algum ponto cultural não ferir nenhum princípio, não tem problema nenhum. Muito bem, vamos continuar aqui. Mais amigos mandando abraços. Uma pergunta aqui que eu já vou colocar para vocês também. Tem abraço aí da Branca, mandando um feliz sábado para a igreja. Tem também aí o Gelson, mandando aí umas boas-vindas para o pastor Jesuel, que vai estar ajudando ali agora na igreja do Lindóia. Temos aqui também um abraço da Silvana e do João, são membros da igreja do Higienópolis. Eles estão mandando um abraço também para todos os membros do Higienópolis que estão nos acompanhando também. E temos uma pergunta aqui, interessante, eu creio que talvez até meio que já foi respondida, mas eu vou colocar de novo, e a pergunta é a seguinte: no contexto do que foi falado sobre as várias interpretações da Bíblia, como explicar que a Bíblia não sofreu alterações de texto segundo a interpretação do autor? Eu acho que já foi meio que respondido, porque nós temos ainda hoje acesso aos originais. E esses originais, eles foram, inclusive, comparados aos manuscritos que foram achados lá na caverna de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, por final da década de 40, e esses manuscritos foram comparados com o que nós temos hoje do original, e a gente pode ver ali a veracidade da Bíblia, a gente pode ver ali que de fato aquilo que os manuscritos do Mar Morto traziam é de fato o que a Bíblia nos apresenta, e a gente sabe que essas variações, pequenas variações, são questões de traduções mesmo. Pode falar também. O Novo Testamento é o maior achado arqueológico, literário da humanidade. Tem cerca de 25 mil cópias, manuscritos originais, né? Então, assim, é um documento comprovado, é um documento datado, todos eles, né? E os tradutores, eles estudavam as línguas originais, estudavam o hebraico e o aramaico e o grego, e traduziam. É claro que vai se encontrar ali um pouquinho do tradutor, do que ele pensava, dos pressupostos que ele tinha, isso é normal, você vai encontrar em um ponto ou outro. Porém, aí fica aquela dica que o pastor Henrique deu a você, várias traduções. Eu tenho 12 traduções em casa. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou. E tem hoje em dia a tecnologia, as ferramentas teológicas que a gente tem, dicionário bíblico, comentário bíblico, o Espírito de Profecia. Ellen White tem um comentário rico. Com tudo isso, hoje nós não temos a desculpa de dizer que se perdeu o significado original. Pelo contrário, Deus hoje nos ilumina muito mais do que há 100 anos atrás. Hoje nós temos muito mais da essência do texto bíblico do que uma pessoa de 100, 200 anos atrás. E lembrando que nós já estudamos nas outras lições, né, pastor? De que nenhuma doutrina bíblica ou nenhum ensinamento bíblico é baseado em apenas um texto, que talvez pode haver uma variação ou uma vírgula diferente do original. Todas as doutrinas bíblicas que nós cremos e ensinamentos são baseados num conjunto de textos. Inclusive, essa é uma outra regra da hermenêutica. Comparar sempre o conjunto dos textos e não apenas um texto isolado. Então, quando a gente vai estudar uma doutrina, por exemplo, de salvação, a gente vê a salvação no Antigo Testamento, a gente vê no Novo Testamento, inclusive a gente vê que no Novo Testamento há muitas passagens que são usadas do Antigo Testamento, e aí mostra mais uma vez a união da Bíblia. Então, tudo isso nos mostra e nos dá a prova, né, de que de fato a Bíblia é confiável. E essas variantes, essas variações pequenas não vão interferir na minha compreensão das doutrinas bíblicas. Ou não devem interferir, pelo menos, porque eu não baseio as minhas doutrinas em apenas um verso específico, mas num conjunto de versos que me ensinam sobre aquele tema. Vocês devem lembrar do pastor Emilson Reis, que foi pastor dessa igreja aqui também. Ele dizia o seguinte: se você não entende alguma coisa da Bíblia, o problema não está na Bíblia, está em você que não tem o conhecimento ainda. Lembra disso? Verdade, verdade.
Muito bem, nós temos aí 10 minutos para responder mais 2 perguntas. Eu acho que vai ser suficiente. E agora uma pergunta, eu vou aqui para o meu amigo, quem que é agora? É o Henrique. Você está se safando, né? Pode ser o Henrique. É o Henrique. Muito bem. E essa pergunta aqui eu já vou colocar no fogo. Não vou nem dar uma contextualizada. Poxa vida, A hein? pergunta é a seguinte, pastor Henrique. Talvez é a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu vi que tem alguns aqui que estão nos assistindo pela primeira vez. Eu estou vendo que aqui alguns talvez não são adventistas do sétimo dia. Talvez estão compreendendo agora um pouquinho a questão das Escrituras, de como entender as Escrituras. E a pergunta é a seguinte, pastor. Se Deus é um só, essa pergunta é polêmica. Se a Bíblia é uma só, como existem tantas interpretações diferentes dos conceitos bíblicos no meio religioso hoje? Olha só, na estreia aqui, a primeira vez na Floresta, e me coloca uma pergunta dessa, né? As boas-vindas. Mas, amigos, apesar de parecer muito polêmica, essa pergunta, na verdade, é até mais simples do que nós podemos imaginar. Tá? Inclusive, alguns dias atrás, nós tivemos um programa de jovens ali com os jovens do Iguatemi. Até tinha alguns jovens da Floresta também participando. Quando não tiver, fica até o convite, né? Se não tiver nenhuma programação, às vezes conflitante, né? Porque as igrejas estão tendo muitas programações. As igrejas estão tendo bastante programações agora online, mas olha só, nós tivemos ali o debate sobre exatamente esse ponto. De onde surgem tantas doutrinas diferentes, já que a Bíblia ela é a mesma, e nós falamos aqui que, apesar das traduções diferentes, ela mantém a sua essência. Fica até simples de nós respondermos o seguinte: a Bíblia ela é interpretada por nós, seres humanos. E aí vem a pergunta-chave que nos ajuda a entender. Nós, seres humanos, somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Isso quer dizer que nós temos tendências pecaminosas e isso influenciou inclusive os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, eles também são influenciados por essa natureza pecaminosa e nós temos 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui que nos atrapalham na interpretação correta das Escrituras. O primeiro deles é o orgulho e o segundo é a dúvida. Dúvida não por ignorância, mas uma dúvida na questão de questionamento do texto sagrado. Pastor Evandro, pastor Juraci colocaram aqui sobre esse processo da Bíblia Sagrada ser confiável ainda nos dias de hoje, e nós temos essas evidências que eu tenho certeza absoluta que foram reveladas por Deus, porque os achados de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, eles categorizam que a Bíblia ela não sofreu alterações no teor doutrinário, ela não teve mudança de doutrina ao longo dos tempos. Ou seja, o texto bíblico que nós temos hoje é sim o texto bíblico que foi escrito nos originais. Então, nesse momento, um olhar orgulhoso com relação à palavra de Deus torna a nossa religião uma religião self-service. Então, alguém com pensamento orgulhoso, ele olha para o texto bíblico e diz o seguinte: olha, esse texto aqui, ele não fecha muito bem com o meu pensamento. Então, se ele não fecha com o meu pensamento, ele não serve. Então, eu não vou tomar isso daqui como uma doutrina bíblica. Eu vou criar uma doutrina bíblica com base naquilo que eu tenho como verdade. Então, um olhar orgulhoso para a Bíblia faz o seguinte: eu quero provar um pensamento meu, então eu vou achar algum texto bíblico que prove o meu pensamento, e não o contrário, não ver a doutrina bíblica transformando o meu pensamento. E por fim, eu citei a dúvida também, a dúvida é sobre o questionamento, onde as pessoas percebem às vezes uma diferença de tradução, onde as pessoas às vezes percebem uma incoerência no sentido científico ou metodológico. Por exemplo, Josué, naquela batalha fatídica onde o sol parou, como a Bíblia descreve, nós sabemos que não foi o sol que parou. Se nós formos falar cientificamente, a maneira correta de expressar esse acontecimento seria: a Terra parou, porque na verdade é a Terra que gira ao redor do Sol e não o Sol que faz esse movimento ao redor da Terra. Algumas pessoas, ao ver um texto como esse, dizem: eu não posso acreditar na Escritura por causa disso. Mas isso também é desprezar completamente as Escrituras e a hermenêutica correta que nos faz entender a verdade bíblica. Ou seja, infelizmente nós temos muitas doutrinas, porque ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos pessoas que querem constituir uma religião self-service. O que me interessa, bem, o que não é tão prazeroso assim para mim, eu deixo de fora e digo que não é bíblico. Até porque, né, pastor, se eu for colocar a minha vontade, talvez o meu orgulho e as minhas pressuposições acima da Bíblia, talvez uma pessoa que não crê no sobrenatural vai ignorar muita coisa da Bíblia. Vai talvez ignorar como o mundo foi criado, como assim Deus foi falando, as coisas foram surgindo.
vai ignorar talvez boa parte do ministério de Jesus, que foi milagres que Jesus fez, vai ignorar essa questão da Bíblia, por exemplo. Ah, mas foi a terra que parou, e como pode a terra parar e a vida continuar? É uma coisa sobrenatural, Deus de alguma forma fez isso. Como que ele fez, nós não sabemos por completo. Então, se a gente levar somente as nossas pressuposições e a nossa vontade acima das Escrituras, talvez nós vamos nos prejudicar muito, porque nós vamos ignorar muita coisa boa que as Escrituras nos apresentam. E aí nós já temos um gancho, pastor Jaci, para a última pergunta da nossa manhã. E a pergunta é a seguinte: uma interpretação errada da Bíblia pode me afastar do caminho da salvação? Eu posso me perder por colocar talvez a minha vontade, as minhas pressuposições acima da Bíblia, ou eu posso me perder por interpretar algo da Bíblia de uma forma diferente do que Deus me apresenta? Olha, a Bíblia mostra, né, sobre o pecado da ignorância, né? O fato de uma pessoa ser ignorante de alguma coisa, a Bíblia chama de pecado, continua sendo pecado. Eu posso ser ali no livro de Levíticos, ignorância, enfim, né? O fato da sinceridade e desse outro ponto que eu acabei de colocar, continua sendo um pecado. Vejam, por causa de uma interpretação errada sobre algumas coisas, o povo de Israel, o povo judeu, foi levado cativo para a Babilônia. Eles interpretavam errado. O povo judeu na época de Jesus Cristo, os líderes, a nação judaica, a Bíblia diz, veio para que os que eram seus e os seus não receberam. Eles não receberam, não aceitaram Jesus Cristo como Messias. E eles estavam errados. E eles tinham as Escrituras com eles. Eles interpretavam de acordo com a vontade deles. A vontade deles é que Jesus fosse um rei militar que os tirasse do jugo de Roma. Mas Jesus disse, não, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E até no momento em que os apóstolos ali, depois que Jesus já havia ressuscitado, em Atos capítulo 1, verso 5, eles perguntam para ele, Senhor, quando é que vão acontecer essas coisas aí? Esse é o momento de ser restaurado Israel? E Jesus diz para ele, não compete para vocês o tempo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus disse para eles, vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas, em toda a Judéia, em todos os confins da terra. Então, o que precisa acontecer? Pode influenciar uma pessoa, pode perder a salvação? Pode, se ela for intencional e rejeitar o plano da salvação e entender que Jesus Cristo não é Salvador. Por exemplo, um parente, um amigo meu irmão, parente, familiar, disse para mim, não, eu não acredito, eu não aceito estudar a Bíblia porque ela foi escrita por comedor de arroz e feijão. Né? Veja, quem é mais poderoso? Deus ou comedor de arroz e feijão? Deus. Se eu creio em Deus, verso áureo, sem fé, impossível agradar a Deus. Se eu creio e entendo que Ele é Deus soberano de todas as coisas, Ele preservou as Escrituras. Se eu rejeitar o plano, eu preciso ter em consideração que a Bíblia toda, ela revela o plano de salvação de Deus para a humanidade. Só tem esse plano. Eu preciso ler a Bíblia levando isso em consideração. Rejeitando o plano de salvação, eu posso me perder, sim. Muito bem, nosso tempo esgotou. Eu creio que foi muito bom tudo aquilo que nós conversamos. Lembrando mais uma vez para o nosso querido ouvinte de que muito do que a gente falou aqui, as regras de interpretação, como estudar a Bíblia, não são coisas da nossa cabeça, mas são regras já pré-estabelecidas de como nós devemos de fato interpretar aquilo que já foi revelado. Pastor Henrique, você termina com uma oração para nós e daí depois nós vamos finalizar aqui o nosso momento. Oremos então, amigos. Querido Deus, Pai Celeste, agradecemos a Ti, porque preservaste o texto bíblico para a nossa instrução e para que nós possamos alcançar a salvação. Dirija-nos sempre de acordo com os princípios encontrados na palavra, que a nossa vida seja pautada pelo Teu desejo e que o Espírito Santo sempre nos ajude a vencer as tentações e continuar firmes na caminhada que leva rumo ao céu. Abençoe-nos, oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez agradecemos você que está nos acompanhando e nos acompanhou até aqui. Um abraço especial. Espero que tenha ajudado um pouco na sua compreensão da leitura da Bíblia, da compreensão. Continue conectado conosco, nós vamos continuar com a nossa programação. E para o momento da Escola Sabatina, nós nos encontramos então na semana que vem. Um grande abraço a você. Continue conectado, adorando a Deus conosco nesse momento.